Glória a Deus. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos aqui presentes, a você na tua casa. Glória a Deus pela sua vida. E neste momento, querido, da oferta, do dízimo e oferta, louvamos a Deus por você que tem sido fiel ao Senhor, em nome de Jesus, e tem contribuído pelos meios online, ou tem entregado em mãos. Neste momento aqui, nós temos o gasofilaço aqui, né? Consagramos a Deus também, em nome de Jesus, amém? E se você ainda não fez, querido, faça em nome de Jesus. Este mês nós tivemos apenas até o dia 14, né? O culto presencial. Então, estamos bem necessitados para honrar os nossos compromissos da igreja. Então, se você não fez e puder, faça em nome de Jesus. Aí na tela do seu computador, do celular ou da TV, tem o número da conta da igreja, tem o Pix, né? Em nome de Jesus. Então faça em nome do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. O presbítero André aqui falando da dificuldade, né? Desses últimos tempos aí, esses últimos dias, mais precisamente, de trabalhar. Sabemos que não está fácil, mas em nome de Jesus, vamos vencer para a glória dele. Amém? Vamos nós à palavra de Deus? Abra a tua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 13. Livro do Êxodo, capítulo de número 13. Se você ainda não compartilhou essa live, querido, compartilhe com um amigo seu, com um familiar. O bom de ser a live é que você pode compartilhar com seu familiar aonde ele estiver, né? Pode ser no Japão, no Ceará, em Minas Gerais, e ele pode nos acompanhar. Então, em nome de Jesus, faça isso aí, para que juntos possamos cultuar ao Senhor. Livro do Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17. Êxodo 13, 17. Interessante que o presbítero André falando aqui sobre aproveitar o tempo para aprender. Eu quero falar sobre isso, amados. Se nós não aprendermos, se não formos moldados pelas dificuldades, elas vão sempre se repetir na nossa vida. Existe um momento de deserto que é para todos, como nós vamos ver aqui, que foi para todo o povo de Deus. Como estamos passando agora, que de certa forma, né, essa pandemia colocou quase todos no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Se não todos. Então a luta veio para todos. Mas se nós não aprendermos, se nós não formos moldados pelo Senhor, nós vamos sempre ficar nesse ciclo vicioso. E vamos sempre estar repetindo os mesmos erros. Mesmo que a pandemia acabe, mesmo que aqueles que chegaram na terra prometida, se não aprenderem, vão continuar sempre nesse círculo vicioso. Ou seja, vai ficar sempre passando apuros. Então, no dia que se chama hoje, é o dia de aprendermos, buscar conhecimento. Conhecimento secular, como o presbítero André disse aqui. Vai estudar, dá para fazer até faculdade dentro de casa hoje. E o valor não é nem tão caro. Então, se for o teu caso e puder, faça. Se não puder fazer faculdade, faça curso. Se não puder pagar, tem um monte de curso gratuito que dá para aumentar a nossa capacidade. Aprenda também a palavra de Deus. É gratuito na internet, tem muita coisa boa. Agora, seja sábio. Se precisar de ajuda, nos pergunte se procede ou não, porque tem muita besteira também na internet. Amém? Se dizendo de Deus, mas não é de Deus. Uma boa orientação, tem muita coisa para você aprender. Amém? Êxodo capítulo 13, versículo 17. O título na minha Bíblia diz assim: Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? O povo de Deus aqui ganhou a liberdade. Faraó, depois das 10 pragas, depois de todo o poder que Deus mostrou a Faraó, finalmente ele então permitiu que o povo de Deus fosse. E aconteceu que Faraó então, deixando o povo de Deus ir, Deus viu que da onde o povo estava saindo até onde o povo tinha que chegar, era uma viagem pequena, era perto, era alguns dias. Mas Deus nos conhece. Deus sabe exatamente a minha vida e a sua vida. Deus sabe a nossa vida. E tem muitas situações, querido, que o nosso milagre vai ser prolongado, não porque Deus é mau, ou não porque Deus está se agradando da minha angústia, mas porque Deus me conhece e sabe que eu não estou pronto. Sabe aquela coisa de o seu filho pequeno pedir uma faca, e dependendo da idade dele, você não vai entregar a faca na mão dele? Sabe a sua filha, como exemplo da minha, que quer cozinhar, mas você sabe que ainda não é o tempo? No máximo ela pode quebrar o ovo para você colocar na gordura. Você ainda não deixa ela colocar o ovo direto na frigideira, porque é perigoso. Assim é Deus conosco. Deus sabe a minha e a sua vida. E muitas coisas que nós temos pedido ao Senhor, querido, Deus não nos dá. Não é porque é um Deus injusto ou ingrato ou maldoso, pelo contrário. É porque Deus te conhece. Eu até separei uma foto aqui, vou pedir o Célio, por favor. Ele vai colocar aqui para nós, para a gente ver. E você vai observar neste mapinha que a gente vai colocar aí, que o povo de Deus, querido, tinha um caminho bem curto para sair do Egito e chegar até Canaã. Era bem curtinho. Mas como nós lemos no texto aqui, Deus falou assim: esse povo não está preparado. Eles vão ver a guerra e eles vão querer voltar para trás. Porque apesar de Deus ter mostrado muitas coisas para aquele povo, eles não tinham aprendido. E é nisso que eu quero falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Seja moldado pelo plano do Senhor na sua vida. Deixe o Senhor moldar você, em nome de Jesus. Amém? Conseguiu colocar, Sérgio? Conseguiu? Então você de casa aí certamente está vendo. Ainda não? Então quando colocar aí, o Célio vai me dar um alô aqui, eu vou falar para você, comentar em cima do mapa. Mas vamos lá. Certamente Deus te conhece. E Deus sabe que tem situações que Ele poderia colocar você adiante, lá na frente, um degrau a mais. Mas quanto mais eu estou crescendo, querido, maior é a luta e a peleja. E muitos de nós, quando vemos a peleja, queremos voltar. E é isso que Deus espera de mim e de você, que não retrocedemos, que não voltamos atrás. O Senhor diz para nós assim: se lançarmos mão do arado e olhar para trás, não somos aptos de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Não é menosprezando a sua dor e a sua angústia. É dizendo para você, é no meio do deserto a escola de Deus. É no meio da angústia que Deus nos ensina. É no meio do choro que nós crescemos, querido. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor avisou para nós, vai vir o choro, vai vir o dia mau, querido. Em nome de Jesus, nós sabemos disso. Vem, mas é neste momento, quando eu penso que estou fraco, é que eu sou forte. Cresça, em nome de Jesus, aprenda, busque no Senhor uma estratégia, meu querido, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Deus não levou o povo pelo caminho mais perto, mas levou o povo pelo caminho mais longe. Quando eu olho isso, parece que o Deus que nós servimos é um Deus mau. Mas o versículo 21 e 22 vai dizer exatamente o contrário. Vamos ler de novo? Êxodo 13, o versículo 21 e o 22, diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Você viu? Um Deus que está com você, que te protege de dia e de noite, é um Deus mau? Jamais. O Deus que nós servimos, Ele está conosco. Qual foi a promessa? Está lá o mapa? Então você vai ver o mapa aí, eu já volto aqui na explicação. O mapa que você está vendo, ele tem uma seta lá em cima,
Amém? Mar Mediterrâneo. E logo embaixo tem uma seta que vai lá para Gaza e passa perto de Jericó. Este era o caminho mais fácil, mais perto, para que o povo de Deus chegasse até o destino. Era pertinho. Mas Deus viu que se fosse por esse caminho pertinho, o povo ia querer voltar para o Egito pelo tamanho da guerra que ele ia ver. Então Deus fez o povo percorrer por um caminho maior, que é esta seta vermelha, que ela desce, saindo lá de Pitom, vai descendo, passa por Mara, passa por Elim, desce lá a península do Sinai, dá a volta lá embaixo, depois sobe de novo, passa em Maquelote, sobe, vai lá no Negueb, dá a volta, volta para Quedes Barneia, vai lá em Ezon-Gebé e vai subindo de novo até chegar no destino que Deus tinha para eles. Só que a Bíblia diz, deixa o mapa um pouquinho mais, Célio, por favor. Olhe essa seta vermelha, o tanto de volta que ela dá. A Bíblia diz que Deus fez o povo rodear. Esta é a palavra que está na minha Bíblia. Talvez na sua esteja uma outra palavra, mas o significado é o mesmo. Sabe o que significa rodear? Dar voltas. Deus fez com que o povo ficasse 40 anos dando voltas num caminho que era poucos dias. Sabe por quê? Porque o povo não aprendeu a ser moldado pelo Senhor. Porque o povo não tinha aprendido no tempo da luta, o povo não aprendeu no tempo da pandemia. Se eu e você não aprender, querido, nós vamos ficar dando volta. Talvez hoje a destruição está na tua casa, não é o vírus, não é a doença, é a falta de Deus na sua vida. Talvez o problema na tua casa hoje é a falta de fé, porque você está perdendo tempo no meio da pandemia e não tem buscado, não tem deixado Deus moldar a sua vida. Nós sabemos que é coisas, querido, que fogem do nosso controle. A enfermidade, por exemplo. E quando ela chega até a nossa casa, nos resta apenas clamar a Deus e ir buscar a medicina. E ficamos na dependência, primeiro de Deus, depois da medicina. Mas eu sei, querido, que sobre a minha vida espiritual, cabe somente a mim buscar e aprender com o Senhor. Sabe para quê? Para que a minha casa, para que a minha família, para que você não fique rodeando, não fique dando volta na sua vida espiritual. E às vezes, queridos, os mesmos problemas, é as mesmas lutas em casa, é a mesma falta de comunhão em casa, é os mesmos problemas financeiros em casa. Já existia antes da pandemia, agora só agravou. Nós precisamos aprender com Deus. Nós precisamos repreender o devorador da nossa vida. Nós precisamos repreender Satanás no meio da nossa casa. Nós precisamos aprender a ser influenciado pela palavra e não ser influenciado pelo inimigo. Senão, querido, hoje a desculpa é a pandemia, amanhã será outra coisa. Deus olhou para o povo e disse: eles não estão preparados. Eu vou fazer eles ficar dando volta. Sabe para quê? Para eles serem moldados. E sabe qual é o mais triste dessa história? Que você certamente já sabe. Somente alguns poucos daqueles, e a Bíblia cita 2 deles, acima de 20 anos, que conseguiu entrar na terra prometida. Porque só esses 2 foram moldados no meio do deserto, querido. A Bíblia fala que em certo momento, no meio do deserto, quando já estava para chegar no final, Deus então mandou 12 espias, vai olhar a terra que Deus deu para nós. Então Moisés separou 12 espias e eles foram olhar a terra. E eles chegaram lá e viram terra que mana leite e mel, terra boa, que tudo que se planta dá, e as plantas crescem, os frutos são enormes, vai ser uma maravilha. Só que desses 12, 10 voltaram pessimistas, somente 2 entenderam o propósito do Senhor. Todos nós estamos olhando o mundo hoje e vemos a dificuldade e vemos a peleja. É real, não é mentira não, é fato. A Covid mata, e mata mesmo. Mas o que nós temos que fazer, querido? Primeiro buscar ao Senhor, nos guardar e nos proteger, querido, e continuar a nossa caminhada, continuar o nosso crescimento espiritual diante do Senhor Jesus Cristo. Porque se eu me atemorizar, se eu me acovardar, ou se eu lançar a mão de Deus, querido, vai acontecer conosco como aconteceu com aquele povo. Eles se desesperançaram, perderam a esperança. Tem muito crente em casa hoje, se é que eu posso chamar de crente, que está acovardado, que não tem mais fé em Deus, que, como disse o presbítero André, é só Netflix e não sei o que, YouTube, e nada de Deus, nada de Bíblia. Culto online, nem culto online não assiste. E o mundo, querido, vai sugando e vai tragando.
40 anos andando no deserto, rodeando, dando voltas no deserto. Sabe para quê? Porque Deus, querido, viu que aquele povo não queria nada com ele, não tinha aprendido nada com ele. Esse povo viu as 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito. Eles viram, querido, a água ser transformada em sangue. Eles viram praga de rãs, de insetos. Eles viram, querido, que Deus matou os primogênitos só dos egípcios, menos do povo. Eles viram isso, perceberam isso, querido, mas não aprenderam. Saíram como milagre do Egito, atravessaram o mar a seco, mas não aprenderam. O faraó e os seus cavaleiros morreram afogados logo atrás deles, mas não aprenderam. Viram o maná cair do céu, mas não aprenderam. Pediram carne, Deus mandou carne, mas não aprenderam. Por isso não entraram na terra prometida. A Bíblia fala, querido, lá no livro de Êxodo, abra aí conosco, por favor. Êxodo, capítulo 14. Desculpa. Números 14. Por favor, abra a Bíblia lá comigo. Números capítulo 14, versículo 3 e 4. Números, vai para frente um pouquinho. 14, versículo 3 e 4. Esse povo, querido, viu tanta coisa e não aprendeu. Preste atenção. Nós estamos falando nessa noite de sermos moldados pela palavra, ou seja, aprender com o Senhor. Números capítulo 14, versículo 3 e 4. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Meu querido, o povo viu tudo isso que eu te falei agora e muito mais, e mesmo assim não tinha aprendido. Eles estavam murmurando, reclamando, dizendo para Moisés e Arão: para que você nos trouxe para cá? Mas na verdade eles não estavam dizendo de Moisés e Arão, porque Moisés e Arão estavam obedecendo a quem? A Deus. Aprenda uma coisa: enquanto você olhar a situação e ficar murmurando, reclamando, não vai dar certo não. Nós temos que aprender com a situação. Nós podemos analisar a situação, podemos emitir a nossa opinião, o nosso palpite, sim, mas nós temos que saber que é Deus que está no controle. Enquanto nós ficarmos culpando A e B, enquanto nós ficarmos pensando que é fulano e ciclano o culpado da minha situação, vai continuar de mal a pior a sua vida. Sabia disso? Vai ficar de mal a pior. Eu aprendo a não transferir culpa. Esse povo aqui, querido, viu toda a situação em volta e começou a arrumar um culpado. E muitas vezes, querido, muitas pessoas dentro da igreja, crente em Jesus, ficam arrumando culpado para suas situações adversas. Eu quero aprender com o Senhor e oro em nome de Jesus para que todos nós, a igreja de Jesus, possamos aprender também a crescer e não murmurar, querido. Eu posso e devo pedir ajuda, contar o meu problema a alguém de Deus que pode me ajudar. Isso não é murmurar, isso é ter sabedoria, isso é querer mudar de vida, é querer aprender com o Senhor e pedir ajuda àqueles a quem o Senhor deixou com capacidade para isso. Mas quando eu começo a murmurar, é como o povo aqui dizendo: para que Deus nos tirou do Egito? Era melhor ter morrido lá. E tem muito crente dizendo isso. Tem muito crente dizendo: cadê Deus? Cuidado, querido, de Deus ninguém zomba. O versículo 11, Números 14, 11. Versículo 11, amém? Números 14, 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Aqui é Deus falando. Querido, não transfira a culpa. Muitas pessoas, querido, deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de ser uma pessoa de Deus, porque culpa o cônjuge. Irmã, por que você não está firme na igreja, na palavra de Deus? Na igreja, nesses momentos de culto online, né? A igreja, ela é espiritual, né? Mas nesse momento de cultuar a distância, por que muitos perderam a comunhão com Deus? Não leem a Bíblia, não buscam, não oram, não jejuam.
Não tem um momento de cultuar a Deus em casa. Ah, é meu marido, pastor. É ele. Irmão, por que você não está orando? É minha esposa. Ah, é o meu filho, é o meu pai. Enquanto você transfere culpa, você não está aprendendo. E quem não aprende, morre no deserto. E quem não aprende, não entra no deserto. Não entra na terra prometida, melhor dizendo. Querido, é tempo de sermos moldados pelo Senhor. Porque este povo que estava reclamando contra Deus, e Deus aqui fala para Moisés: até quando esse povo vai ficar reclamando de mim? Até quando? Este povo aqui, querido, eles tinham saído do Egito, mas o Egito estava neles. Muitas vezes você até saiu do mundo, mas será que o mundo saiu de você? Você saiu do meio lá de fora, mas será que as coisas lá de fora saíram de você? Ou você trouxe consigo os costumes, as mazelas, os palavrões, falta de paciência, de sabedoria, de temor a Deus? Não está indo lá mais fisicamente, mas continua com tudo aquilo dentro de você. Deus está vendo, Deus vê. Essa pandemia, querido, é um deserto? Tem muitos irmãos com perca. Lamentamos, choramos junto com vocês que perderam entes queridos, um parente mais chegado, ou algum conhecido. Que Deus tenha misericórdia e conforte. Mas essa pandemia também tem mostrado muitas verdades que estavam escondidas, mas que agora afloraram. Muitos crentes, querido, que perderam o amor, o apreço pela palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, querido, vamos aprender com o Senhor, porque isso vai passar em nome de Jesus. Esse momento vai passar. Se nessa pandemia o Senhor nos chamar e nós estivermos preparados, glória a Deus, cumprimos o propósito da nossa vida, anunciamos o Evangelho de Cristo, pregamos a palavra e o Senhor nos chamou, estaremos com Ele, cremos assim em nome de Jesus. Se Deus ainda vê que tenhamos algo a fazer aqui nessa terra, querido, estaremos pós-pandemia, firmados no Senhor, para continuar pregando, de um jeito ou de outro. Se prepare, porque Deus está olhando para cada um de nós. Quem crê assim, amém? Não transfira a culpa, querido. Ore para o Senhor. E para nós terminarmos orando ao Senhor, eu quero contar para você, querido, resumidamente, só uma coisinha da minha vida, bem resumido. Para os irmãos aqui que me conhecem há mais tempo sabem que eu sou mineiro desde quando nasci. Eu brinco assim, né? Não teria como ser cearense se tivesse nascido em Minas, né? Então é desde quando nasceu mesmo. E com 12 anos meu pai morreu. E Deus permitiu, querido, que a minha mãe, mesmo abalada, antes disso, né, melhor dizendo, tivemos uma família bem estruturada. Graças a Deus, meu pai soube conduzir a nossa família. E quando meu pai morreu lá em Minas, só estava eu e minha mãe em casa. Os meus irmãos estavam alguns no Rio e o meu irmão mais velho em São Paulo. Então ele foi e trouxe eu e minha mãe para cá. Viemos com a cara e a coragem. Fomos morar num barraquinho nos fundos do terreno, que ele nem tinha construído a casa ainda. Moramos muitos anos num barraco. E Deus preparou, querido, através de um tio meu, uma porta de emprego. Fui trabalhar de ajudante pedreiro. E através desses 2 anos, 3 anos que eu trabalhei, foi no qual eu aprendi a fazer alguma coisinha. E isso me ajudou na minha casa. Que se eu fosse pagar para fazer minha casa, talvez eu não tivesse casa até hoje. Mas aprendi. Depois, querido, eu voltei a estudar e fiz amizade na escola. E através de uma amizade na escola, o meu amigo José, a gente chama ele de Gui, tenho uma amizade com ele até hoje, em nome de Jesus. Arrumei um emprego num depósito de ferragem. Aprendi a fazer colunas. E lá eu trabalhei mais 1 ano. Até que na escola conheci um outro amigo chamado Dedivan. Hoje ele é pastor também. Glória a Deus por isso. E ele me arrumou então meu primeiro emprego registrado, no qual eu trabalhei 23 anos. Depois de 23 anos, querido, a empresa fechou, fui mandado embora. Através de um outro relacionamento que Deus colocou na minha vida, o meu cunhado, que hoje é pastor também, o pastor Romero. Ele conhecia um outro irmão da igreja dele, que trabalhava com pet shop. E através dessa amizade, montamos a loja. Esse irmão, chamado Walter, chamamos ele de Valtinho com carinho, Diácono Walter. Ele nos ajudou imensamente. Abrimos a loja e já tem 4 anos
que eu estou trabalhando lá. Tudo isso que eu contei agora, querido, foram etapas da minha vida. Difíceis, as transições são doídas, doloridas, incertas, mas que em todas elas a gente vê Deus cuidando de nós. Em várias etapas da nossa vida, nós temos, não diria motivos, mas nós somos tentados a murmurar e a reclamar. Eu poderia dizer, puxa vida, com 12 anos perdi o meu pai, e agora eu tenho que trabalhar se eu quero comer. Porque naquele tempo, a minha mãe ganhava aposentadoria, pensão do meu pai era meio salário mínimo. Não dava para comer. Eu tinha que trabalhar para nós comermos, era isso. Se não trabalhasse, não comia. É isso que eu entendi. Meu pai morreu, e agora, o que eu vou fazer para comer? Trabalhar. Meu pai tinha me ensinado. E nós vemos, querido, que em cada etapa, eu poderia ter crescido rebelde, mas graças a Deus a minha mãe pegou firme e continua me educando. Não murmure, não reclame, olhemos para a palavra de Deus. Certamente você tem uma história parecida com essa minha, de superação, de conquista, de milagres, de provisão que Deus deu para você. Certamente, se você tivesse a oportunidade de falar agora, você também tem algo para contar, para compartilhar, para dizer que Deus te ajudou, que Deus te livrou, que Deus te abençoou, que Deus te confortou. Você passou lutas e pelejas, você teve perca na tua família, mas você continua crente em Jesus. Esta é a nossa visão, querido, do reino de Deus. A vida não é sombra e água fresca, mas a vida vai ser vencida pela igreja do Senhor Jesus, e a nossa vitória é o projeto de Deus. Eu não sei qual é o seu projeto que Deus escreveu, mas eu sei que se você estiver na palavra de Deus e não transferir, querido, as culpas, a assumir a palavra do Senhor, encarar com fé, Deus estará contigo. Foi Ele que disse isso: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então hoje desço essa palavra, querido, no seu coração. Primeiro a palavra de Deus, que é a que nos inspira e nos transforma. E também esse trechinho que eu contei rapidamente do que aconteceu comigo, querido. Se inspire no Senhor e saiba que o nosso Deus está vivo. E assim como foi Josué e Caleb, no meio de toda uma geração, somente eles alcançaram o projeto de Deus. Sabe por quê? Porque entenderam, cresceram e aprenderam no meio do deserto, no meio da luta e da peleja. Somente eles olharam os gigantes e disseram: vamos vencer em nome de Jesus. Todo o povo, depois que ficou sabendo, ficaram com medo e disseram: vamos embora, vamos embora. Josué e Caleb: não vamos embora não, vamos lá, em nome de Jesus Cristo, Deus é conosco, subamos animosamente. Então deixo essa palavra para você, para nós orarmos, querido. Se tem luta na tua casa, seja em que área for, enfermidade, problema no casamento, conjugal, espiritual, psicológico, querido, emprego, saiba, Deus é contigo. Subamos animosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu aprendi uma coisa, querido: se você muitas vezes ficar só murmurando, querido, tu vai permanecer nessa luta. Preste atenção nisso. Tem muita gente que está sem emprego, não é nem porque não tem emprego, é porque continua só murmurando, só murmurando. Então é hora de mudar e de crescer em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Se você em casa pudesse colocar de pé também, por favor. Nós vamos orar ao Senhor e pedir: Deus, nos ajude a sermos moldados. Se você hoje está passando por essa peleja, querido, em nome de Jesus, saiba que Deus é fiel na sua vida. Encare os problemas. Obrigado, filho. Só encare os problemas com fé em Deus, e eu tenho certeza que você vai ser ajudado em nome de Jesus. Amém? Hoje é domingo. Som. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, querido. Faça um propósito com Deus. Não é comigo, não é conosco, é com Deus.
Nós estamos aqui, querido, orando pela sua vida, assim como eu creio que muitos de vocês também oram por nós, e é por isso que estamos aqui, primeiro por Deus e depois pelas colunas que Deus tem levantado, para orar por esta igreja, pelo pastor dessa igreja, pelos obreiros e pelos membros dessa igreja. Glória a Deus por você que faz isso. Mas na condição de pastor e de ministro aqui hoje, eu quero incentivar você a buscar a Deus, querido, em nome de Jesus Cristo. Não é para murmurar, é para clamar a Deus. Tem diferença, viu? Clame ao Senhor Deus, busque verdadeiramente. Vamos aprender. Eu creio nisso em nome de Jesus Cristo, querido. Vamos aprender a palavra de Deus. Quero orar com você. Senhor, encerramos esta palavra de hoje, pedindo que a tua graça, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abra as janelas do céu. Nos ensina a aclamar. Murmuração não, Senhor. Clamor. Em nome de Jesus Cristo, que nós, a tua igreja, aprendamos a buscar, clamar e pedir ao Deus Todo-Poderoso. Abra as portas, Senhor, sobre toda a sua igreja, sobre os meus irmãos e amigos que perderam o emprego ou que estão sem trabalhar por este momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio na tua bênção sobre eles, sobre cada empresário, que foi bem lembrado aqui pelo presbítero André, cada loja fechada, cada empresa que teve que fechar ou diminuir o ritmo de trabalho, cada microempresário. Deus, em nome de Jesus Cristo, cada autônomo, supra agora, Pai, em nome de Jesus, tenha de misericórdia, dê sabedoria, enche este coração de estratégia. Senhor Deus, do alto do céu, envia a tua unção, Senhor, quebra essa barreira, esse impedimento, que mesmo na luta e na peleja, haja prosperidade, haja bênção do Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que no meio, Senhor, da luta há vitória, que no meio do choro há um consolo vindo da parte do Senhor. Se a tua luta não é financeira, mas é familiar, creia da mesma forma. Deus é o único que pode transformar mentes e corações. Deus é o único que pode converter o teu marido. Deus é o único que pode converter a tua esposa. Deus é o único que pode quebrantar a situação na tua casa e trazer paz. Então ore, então clame e pare de jogar transferir a culpa por outro. Vamos fazer como povo de Deus, aqueles que entraram na terra prometida, não aqueles que ficaram pelo meio do caminho. Vamos ser Josué e Caleb, no meio de uma geração que não vê mais Deus, que só vê problema, que não vê mais Deus, que só vê situações adversas. Vamos ser a diferença em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo na sua vida, se você hoje, querido, unir a sua fé em nome de Jesus, eu creio no teu milagre para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê assim, amém? Vamos aplaudir a Jesus? Graças a Deus. Amém? Toma posse da palavra de Deus. Creia em nome de Jesus. Volte a ler a palavra. Volte a orar na tua casa. Volte a clamar ao invés de murmurar. E as portas vão se abrir em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar orando, encerrando o culto aqui agora e apresentando aqui os pedidos de oração que foram nos passados aqui pelas redes sociais. Se tiver alguma pelo YouTube aí, Juliana, por favor, coloca aqui também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vi que tem um agradecimento, né? Da Amanda, do professor dela, né? Ela colocou, eu li no grupo. Deus abençoe a recuperação do teu professor, né, Amanda? E ele escreveu um texto bonito que ela compartilhou conosco no grupo. Que bênção, glória a Deus. Ele venceu a Covid, está em casa, né? E precisa continuar recuperando, porque ele colocou uma coisa, e todos que passaram pelo Covid de uma maneira mais grave, certamente tem isso consigo, até quem não foi tão grave, como a própria Beth comentou. Você poder respirar, irmãos. Ele comentou, o professor da Amanda, ele colocou no post lá. Eu imaginei ele dizendo que não ia poder mais respirar, conseguir respirar. Não é um carro novo, não é ganhar mais. Tudo isso é bom, claro que é bom. Mas o dom da vida, meu querido, esse não tem preço. Esse não tem preço. Graças a Deus eu não passei pelo Covid, espero em Deus não passar. Mas sobre essa questão de respirar, eu tenho uma experiência com Deus também. Quando eu tive um problema no apêndice, também não podia respirar. Eu sei como é você querer puxar o fôlego da vida e não ter como.
Que Deus tenha misericórdia de todos que estão passando essa luta aí. O nosso irmão Eduardo. Eduardo, em nome de Jesus, eu creio que você está aí assistindo a live. Em nome de Jesus, estamos ansiosos aqui, aguardando no tempo de Deus, né? Nós queremos que fosse ontem, mas é o tempo de Deus, em nome de Jesus. Que você volte e esteja conosco em nome de Jesus, amém? E como eu disse, todos os demais que estão aí nessa luta. Vamos falar aqui então. Oração por Vanderlei, que está internado com o Covid. Que Deus abençoe. Não é o nosso Vanderlei não, né? Não o Vanderlei, esposo da Cíntia, não. Oração por José e Angelina, que estão com bronquite. Oração por Vera Lúcia de Fátima. Oração por Sandra, amiga da Mislene. O Fredson agradece, né, a todos os irmãos pelas orações e cuidado com a sua família. O nosso irmão Fredson, irmão do Fred, eu creio que todos já sabem, mas só comentando, sofreu um acidente horrível e Deus foi muito bom com ele. Ele saiu com um corte grande no braço, levou 40 pontos, mas diante da gravidade do acidente, isso aí não foi nada. Que Deus continue te abençoando, Fredson, em nome de Jesus. Meu querido, Deus te ama. Você já sabe disso, mas é necessário te relembrar. Firme com Jesus, querido, porque Deus tem um propósito na sua vida, pode ter certeza disso. Oração para Robson, irmão da Renata, que está com Covid. Oração para Vânia e família, e sua mãe Joana. A Vânia é a nossa irmã Vânia, né? Mãe da Rebeca, né? Deus te abençoe, Vânia. Na sexta-feira, devido à falta de luz, a gente, até que voltou, mas como a gente ficou com receio de ter ou não ter luz, não foi possível estarmos aqui na igreja. Eu não consegui falar com a Vânia, ela iria vir aqui para eu estar orando com ela. Mas durante a semana, Vânia, em nome de Jesus, você venha, vê um dia que você pode vir, me avisa, tá bom? Tenho o maior prazer em orar com você, irmã Joana. Deus abençoe a todos, a Rebeca e todos os seus filhos, toda a família, em nome de Jesus. Oração para Ivone e família. Oração para Edson Russo, que perdeu a esposa pelo Covid, amigo da Renata. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. O Edson, que Deus conforte o teu coração, em nome de Jesus. Maria Luciene agradece pelo livramento de uma doença que os médicos não entenderam como, mas está curada. Graças a Deus pela vida da Maria Luciene. Glória a Deus. Que Deus seja louvado pela sua vida, em nome do Senhor. Amém? Vamos encerrar o culto orando, agradecendo a Deus e pedindo que nós sejamos moldados. Que essa luta, que essa peleja, querido, traga ensinamento do Senhor para nós, em nome de Jesus. Tá bom? E nós saibamos dar valor à vida, a simplicidade de viver, querido. Do mesmo jeito que Paulo falou, tenho medo de que os meus irmãos percam a simplicidade do Evangelho. Às vezes nós também achamos que viver bem é ter tudo que o mundo lá fora prega que temos que ter. Viver bem, querido, é ter paz, primeiro com Deus e depois com os seus à sua volta. Isso é o melhor da vida. Senhor, oramos encerrando o culto desta noite, te louvando, te bendizendo. Obrigado, Jesus. Leva-nos em paz à nossa casa, nós que aqui estamos. Continue guardando toda a igreja que está acompanhando essa live de casa, Pai. Livra desta enfermidade, Senhor, deste vírus maldito ou de qualquer outra enfermidade. Pai, em nome de Jesus, alcance os corações, as mentes e a alma dessa pessoa, Senhor. Que haja cura, que haja transformação, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que os nossos corações sejam quebrantados. Em nome de Jesus Cristo. Assim oramos e cremos no seu milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco de hoje e para sempre. Se Deus é por nós, somos mais que vencedores. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Quero agradecer aqui os irmãos que têm mandado alimento em nome de Jesus, mandado torrada para a gente acrescentar para os nossos irmãos. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor e até quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fique na paz. Amém e amém.